Seja bem-vindo ao Fala Meu Doutor, um podcast de pessoas interessantes e assuntos relevantes. Eu sou João Siqueira, médico urologista, e tenho aqui ao meu lado o meu grande amigo Henrique Zaxon e o Dr. Roberto Robaldo. É isso aí, Joãozinho. Eu sou Henrique Zaxon, médico urologista. É um prazer, por vários motivos estar aqui hoje. Primeiro, ter o meu grande amigo João Siqueira, também colega urologista ao meu lado, dividindo a bancada comigo. E hoje eu tenho a felicidade de poder entrevistar o meu amigo e colega e host de podcast, Dr. Roberto Robaldo. Vamos apresentar o Dr. Roberto. Dr. Roberto, ele é médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é especialista em cirurgia geral pela PUC do Rio Grande do Sul. É coloproctologista pelo Hospital Nossa Senhora Conceição de Porto Alegre. É cirurgião do pronto-socorro de Pelotas, professor do curso de medicina da UCPEL, colonoscopista, especialista em cirurgia minimamente invasiva e com certificação em cirurgia robótica em andamento. Seja bem-vindo, não preciso dizer que é para o senhor se sentir em casa, doutor Roberto. Henrique, João, muito obrigado. É uma honra compartilhar essa mesa aqui com vocês hoje. E é uma experiência muito interessante estar aqui do outro lado. Tantos episódios que estivemos juntos entrevistando, hoje chegou a minha vez de ser entrevistado e vai ser uma alegria muito grande compartilhar com vocês conhecimento sobre um assunto que faz parte da população muito mais do que se imagina, que é a doença hemorroidária e algumas outras doenças orificiais. Então, pessoal, por favor, perguntem tudo que vocês quiserem. Bom, doutor Roberto, ouvindo aqui a colocação do Henrique, me lembrou quando a gente se conheceu e foi um pouquinho depois ali da formação dele. Mas me fala um pouco da tua história como médico e como é que chega até a coloproctologia. A minha história é muito interessante e muito gratificante. Sabe que eu sou abençoado por, ao longo da vida, ter conhecido pessoas especiais em diversos momentos. Te agradeço e agradeço ao destino por, em algum momento, termos nos encontrado. Somos irmãos de arma da Marinha, servimos juntos na Marinha, mas a minha história como médico começou de uma forma um pouco atípica. Entrevistando as pessoas aqui, eu já vi diversos colegas que tinham histórico na família e tudo mais. Na minha família não tínhamos nenhum médico, porém eu tenho um irmão de coração, que hoje em dia se tornou meu padrinho, meu dindo, escolhi ele para ser o meu dindo, que é o Dr. Darcy Luiz Duro Janarelli, ginecologista, obstetra, que foi criado com o meu irmão. Ele é amigo de infância do meu irmão e conviveu muito na nossa casa. Então, é mais um irmão que a vida me deu. E o Darcy já era ginecologista, formado, trabalhando aqui em Pelotas. Hoje em dia ele está em Porto Alegre. E eu comecei a ter um certo carinho pela medicina, mas não me enxergava como médico. Até aquele momento eu fiz escola técnica, técnico em química, e eu tinha todo um planejamento que eu seria engenheiro químico e trabalharia lá na Petrobras. Poderia estar num enredo desse que aconteceu nos últimos anos. Mas durante o curso de química eu vi que gostava muito daquela coisa de laboratório, de tecnologia, de rotinas, de instrumentais, mas sentia muita falta de lidar com pessoas. Ficar no laboratório fechado, fazendo análises, era divertido, mas faltava um encanto. E nisso fui conversar com o Darcy, ele me levou lá na Faculdade de Medicina da UFPEL, na Leiga, lá no laboratório de anatomia, que ele disse, não, hoje eu vou testar se tu tem capacidade de fazer medicina ou não. Me levou lá naquele setor onde tem as peças anatômicas, os cadáveres, para ver se eu ia passar mal ou como eu responderia. Desempenhei super bem, nunca tive nenhum temor, nunca foi nada traumático para mim. E a partir daquele momento ficou esse desafio, deles, quero ver se tu vai conseguir realmente ser médico. E aquela chama foi crescendo, aquele interesse pela medicina. Depois comecei a namorar a Márcia, minha querida esposa já há 25 anos, uma pessoa muito importante na minha vida. E o pai dela, que é um segundo pai que a vida me deu, ele era médico, cirurgião. Na época eu já estava parando de operar, estava mais na parte clínica. E aí ali acho que foi mais um momento do destino mostrar, olha só, vai para a medicina, esse é o caminho. E resolvi fazer vestibular, tudo mais, fui e me encontrei. Hoje eu vou dizer para vocês, não teria outra profissão que eu me sentisse tão realizado quanto a medicina.
Roberto, e a proctologia, como é que entrou na tua vida? Mais uma curiosidade. Sabe, Henrique, que como eu estudava em Porto Alegre e não tinha, minha família não tem grandes posses, eu, na maior parte do tempo das férias, eu aproveitava para fazer estágios. E fui fazendo estágios em diversas áreas. Acabei fazendo estágio na urologia, na equipe do Dr. Koff, lá no Hospital de Clínicas. Achei interessante, mas o estágio, por questões de briga entre residentes, situações com os doutorandos, o estágio não foi tão agradável. Não cativou tanto. A urologia era muito interessante, muito desafiadora, mas o estágio em si foi mais ou menos. Na sequência, eu fiz um estágio na proctologia e tive mais uma vez a alegria de conhecer pessoas especiais, pessoas que adoravam fazer aquilo. E o que me despertou interesse na proctologia é que era uma área que geralmente tem muito tabu. E nós víamos a diferença dos pacientes que chegavam ali ansiosos, né, inseguros, saíam tranquilos, realizados, e é uma área muito ampla. Se formos ver a proctologia, ela trata desde doenças benignas, doenças malignas, doenças que não são cirúrgicas, outras comorbidades, outros problemas de saúde cirúrgicos, e principalmente a parte de câncer de intestino, câncer de cólon e reto. Foi a minha primeira experiência de entrar em campo, participar de grandes cirurgias, colectomias, reto-sigmoidectomias, e aquilo ali me encantou. Eu já tinha um carinho pela cirurgia, já tinha definido que eu queria ser cirurgião, mas não sabia qual área ainda. Então foi nesse estágio com o Dr. Mário Rosito, que já não está mais atuando, está aposentado, já se aposentou do Hospital de Clínicas, e uma equipe toda especial, né, com o Dr. Paulo, com o Dr. Tarta, o Dr. Daniel Damin. Então foi um grande aprendizado, e ali eu criei um carinho pela proctologia. Cheguei a dividir o meu coração pela cirurgia do aparelho digestivo em alguns momentos, são áreas muito próximas, mas aquele carinho pela proctologia foi o que me cativou, e aí hoje em dia sigo essa carreira cada dia mais feliz. Muito bem, vamos agradecer os nossos apoiadores, pessoal. Inicialmente, gostaria de agradecer o laboratório Roger Pérez, há 90 anos, prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Telefone 3225-4488. Agradecer também o consultório odontológico Dr. Jefferson Freitas. O Dr. Jefferson é especialista em endodontia, ortodontia, próteses e implantes dentários. Atua tanto na parte funcional como também na parte estética. Telefone 999-830444. Joãozinho, contigo. Bom, é um prazer estar aqui, agora, né, já apresentados. Roberto eu conheço há um bom tempo, e o Henrique também. O Henrique hoje trabalha comigo, mas fico feliz em estar aqui, fico feliz em ver a tua trajetória dentro da cidade, né, desde que chegasse. E queria saber um pouco mais de ti a respeito de como foi os teus primeiros encontros dentro da proctologia, como é que foi a tua carreira aqui dentro e como as coisas foram acontecendo. Minha carreira em Pelotas foi muito tranquilo, assim. Eu sempre tive grandes amigos na cidade, fiz novos amigos, e a proctologia me proporcionou muito isso daí. A proctologia é uma especialidade muito querida pelas outras, né? Até porque tratamos pacientes em momentos difíceis. Eu brinco que todo mundo precisa ter o seu proctologista, mas muitas vezes não quer utilizar. É tipo seguro, todo mundo gosta de ter alguém referenciado, mas prefere não utilizar. Então, eu sempre brinquei, e eu acho que a proctologia tem que ser tratada de uma forma mais lúdica, porque às vezes são alguns assuntos mais sérios. Então, eu tenho uma brincadeira que eu faço com os colegas, com os pacientes, que eu brinco que o meu slogan é "cuido do seu como se fosse o meu". Isso já rompe barreiras, já torna o clima mais leve, e aí as pessoas vão se abrindo para conversar sobre alguns assuntos, alguns temas, como o que nós trataremos hoje, que é a doença hemorroidária, que são tabus na sociedade, né? Então, eu acho que a proctologia tem esse poder de contar histórias curiosas, interessantes, tratar de temas que as pessoas não gostam de falar no dia a dia, mas tem muita curiosidade. Roberto, o que são as hemorroidas? Henrique, essa pergunta é muito frequente no consultório. E sabe o mais interessante? Isso tem uma culpa de nós médicos, principalmente os proctologistas. Deixa eu já
corrigir esse hábito que nós temos. Quando nós falamos no consultório, seu fulano, o senhor tem hemorroidas, nós estamos resumindo. Nós deveríamos falar, seu fulano, o senhor tem doença hemorroidária, porque faz parte do corpo ter hemorroidas. Todos nós temos um plexo venoso, um plexo vascular de artérias e veias, que tem tanto na parte externa do canal anal, que é o músculo ali, né, onde fecha o ânus, tanto na parte externa quanto na parte interna. Então nós temos o plexo hemorroidário interno e o plexo hemorroidário externo. E aí vem a próxima pergunta, mas para que funciona isso? As hemorroidas têm algumas funções muito importantes que no dia a dia nós não notamos. Primeira função é como se fosse um airbag do músculo do ânus, do esfíncter anal. Se for passar alguma coisa ali em qualquer sentido que vai machucar, vai romper as fibras da musculatura e vai correr o risco desse paciente ficar incontinente, as hemorroidas vão sofrer uma agressão antes, vão ganhar volume, vão inchar, vão edemaciar e vão formar um coxim de proteção para esse músculo. Então funciona realmente como se fosse um airbag. Uma outra atuação importante das hemorroides é uma coisa que eu tenho certeza que você que está em casa já passou por isso, já passou por essa situação e não sabia o porquê isso acontecia. Todos nós em algum momento já sentimos uma pressão no ânus e ficamos na dúvida, será que é um punzinho? Será que eu posso soltar? Será que é vontade de fazer cocô? São gases ou é cocô? Quem nos dá essa definição? Claro que de vez em quando acontece algum acidente, mas quem nos dá essa definição é o plexo hemorroidário. Então ele tem a sensibilidade de definir se aquela pressão no canal anal é uma pressão por fezes, líquidas, formadas, sólidas, ou se é uma pressão gasosa. Daí a importância das hemorroides. E quando as pessoas têm alguma alteração nessa anatomia, ou seja, aumenta o volume, começam a sentir sintomas, a ter queixas disso daí, ou seja, quando aquele complexo hemorroidário está disfuncional de alguma forma, aí realmente é a doença hemorroidária. E quando é que elas aparecem? Quando isso começa? Não é quando elas aparecem, mas quando isso começa a ser um problema? Isso começa a ser um problema quando vai interferindo no dia a dia das pessoas. É muito frequente no consultório nós vermos pessoas que não se dão conta que a vida delas já funciona em função das hemorroidas. Então, pacientes que após evacuar têm dor, têm sangramento, têm prolapso, que é aquele abaulamento, ou seja, as hemorroidas saltam. Então, ele já sabe que depois de evacuar, ele vai ter que ficar algumas horas em casa, vai ter que usar um analgésico, fazer uma medida para remediar aqueles sintomas. Então, ele já sabe que naquele turno, naquela manhã, ele vai ser improdutivo. E é muito curioso que nós vamos vendo no consultório as pessoas se adaptando dia após dia, as pessoas começam a perder convívio social, porque não podem ir em festas, porque se comer alguma coisa, se ingerir tal coisa, vai dar vontade de ir no banheiro, as hemorroidas vão machucar, vão incomodar, vai sangrar. Pacientes que têm um sangramento inesperado passam situações vergonhosas, né? Situações desagradáveis no contato com outras pessoas. Então, as hemorroidas vai muito além daqueles sintomas clássicos. Os sintomas mais clássicos são dor, sangramento e abaulamento. Claro que a dor tem diversos graus, né? Se for ver coceira, prurido, é uma dor muito leve, é um estímulo neurológico parecido com o da dor. Isso vai progredindo até realmente ter dor intensa. Vai diferir um pouquinho dependendo do tipo de doença hemorroidária. Isso é uma coisa que eu já quero trazer, porque vai bem de acordo, e qualquer coisa vocês me interrompam, porque eu passei tantos episódios só escutando, hoje chegou a minha vez de falar. Fica à vontade, Roberto. Nós temos hemorroidas internas, que são aquelas que estão lá para dentro do ânus, pelo menos no seu formato anatômico. E temos hemorroidas externas, que é aquelas que estão ali por fora, quietinhas, pequenininhas. Quando nós começamos a ter um aumento de volume ou sintomas, esses mamilos hemorroidários internos podem se prolapsar. E geralmente eles estão mais associados com abaulamento, com uma sensação de inchaço ao evacuar, que sai para fora, eu sei que é uma redundância, mas sim, é para ficar mais fácil o entendimento, eles saem durante a evacuação e voltam. Isso é uma coisa progressiva. No início, só tem sangramento, sangra um pouquinho quando evacua. Daqui a pouco sangra e já sente um volume no canal anal, mas volta sozinho. Daqui a pouco sangra,
prolapsa e o paciente precisa empurrar para que essas hemorroidas voltem, esses mamilos hemorroidários voltem. Até que chega um ponto que essas hemorroidas internas estão constantemente prolapsadas. E é uma situação muito, muito desagradável, porque a mucosa, que é o revestimento interno, não deveria estar exposto. O organismo se atrapalha, não entende o que está acontecendo e começa a produzir muco, que é como se fosse uma gelatina, uma geleia para proteger, para se proteger. Isso traz umidade, traz coceira, traz assaduras para os pacientes. Também temos as hemorroidas externas, que é a doença hemorroidária externa, que geralmente está mais associado com dor, elas geralmente doem mais do que as hemorroidas internas, e elas também trazem essa sensação de volume, de pressão, de desconforto na região anal. Alguns pacientes desenvolvem o tipo misto. Então, tem doença hemorroidária interna e também externa, que é a doença hemorroidária Roberto, mista. qual é o mais comum? O tipo misto, interno, externo? O que é o mais comum? O mais comum é a doença hemorroidária interna com poucos sintomas. Então, mais frequentemente é aquele paciente que de vez em quando tem alguma alimentação que é um gatilho, ou quando o intestino não funciona bem, ele tem um pouquinho de sangramento, tem um pouquinho de desconforto. Felizmente, a maior parte dos pacientes são esses casos mais leves. E por que algumas pessoas têm doença hemorroidária e outras não? Henrique, isso é uma curiosidade muito grande de associação genética. Geralmente os pacientes chegam no consultório e dizem, poxa, doutor, na minha família, meu avô, minha avó, meus pais, meus irmãos têm, isso é genético, deve ser. Não temos essa comprovação ainda, mas vimos que tem algumas pessoas que têm uma facilidade maior. Mas a doença hemorroidária acontece por uma frouxidão de pequenos músculos, músculos muito, muito fininhos que temos lá dentro que fixam esse plexo hemorroidário. Claro que isso associado à fraqueza dessa musculatura que vai descendo, vai mudando a posição anatômica desse plexo hemorroidário, também temos situações de uma irritação constante, de uma agressão repetida naquele canal anal. Ou seja, a pessoa que é constipada. Não é saudável para o canal anal passar fezes ressecadas por ali, porque corre o risco de machucar. Daí o corpo vai acionar o nosso airbag. Então vai começar a aumentar aquele plexo vascular para proteger a musculatura, proteger o esfíncter. Então por isso que tem muita associação de hemorroidas com constipação. Porém, não é a única causa. Nós temos pacientes que têm o hábito intestinal saudável, funciona bem, o formato fecal tem uma boa saúde fecal, o cocô é da forma que deve ser, né? Um cocô bonitinho, que o ideal é um cocô volumoso, macio, como se fosse um cocô fofinho, que sai de uma vez só e quase não suja. Esse é o cocô ideal. Mesmo assim, algumas dessas pessoas desenvolvem doença hemorroidária por uma tendência, uma facilidade do organismo. E quais são os hábitos de vida que podem dar esse gatilho? Elenca para nós quais são eles. O principal é a constipação. A constipação é o inimigo número 1 do canal anal, do esfíncter anal. Eu sempre comento que as hemorroidas, coitadas, elas levam a culpa de uma coisa que elas sofrem as consequências, né? Então, muitas vezes a constipação é o principal gatilho. Porém, temos algumas outras situações que estão surgindo agora, que são fatores, acredita-se que sejam fatores de risco. Então, pacientes que ficam muito tempo no vaso sanitário, ainda não tem uma comprovação de uma associação direta, mas é uma posição que anatomicamente não foi feita para ficar todo aquele tempo. Então não é normal a pessoa chegar no vaso sanitário e ficar 30, 40, 50 minutos como alguns pacientes ficam. E eu aposto com quem estiver assistindo, eu aposto com você, que aquela pessoa, eu digo ele porque na maior parte das vezes são os homens que ficam muito tempo no banheiro, eu tenho certeza que ele não ficou todo aquele tempo fazendo cocô. Ele chegou ali, fez o cocôzinho rapidinho e ficou ou mexendo no celular, ou resolvendo algum perrengue, ou respondendo o WhatsApp, ou assistindo um vídeo que foi muito interessante, e aí ele se distrai e fica ali no banheiro. Antigamente o pessoal lia revistas, lia rótulos de shampoo, né, que eram menos interessantes do que o celular hoje em dia, por isso não ficavam tanto tempo. E até porque a posição do vaso sanitário, fisiologicamente, ela não é adequada. Ele é muito confortável para sentar, mas fisiologicamente nós deveríamos evacuar de cócoras, agachados, que é a posição onde nós temos uma angulação perfeita para retificar o reto. Eu sei que parece redundância, mas o reto é um nome de uma parte anatômica, que ele não é tão reto assim, ele tem algumas curvinhas, que na hora de evacuar ele precisa estar alinhado em plena geometria com o esfíncter anal, para aí facilitar a eliminação das fezes. E, João, desculpa te interromper, uma segunda coisa.
Eu sempre lembro os pacientes, esses que gostam de ficar bastante tempo no banheiro, que, na verdade, fazer cocô, a gente não está fazendo cocô, nós estamos entregando o cocô. É a delivery do cocô, porque o cocô já está pronto. A gente senta ali não é para fabricar, é apenas para eliminar. Então, sentou, claro, às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas alguns minutos, eliminou as fezes, tá bem, dá tchau pro cocô, dá a descarga e aproveita uma outra posição para tocar a sua vida, assistir vídeos e responder o WhatsApp. Desculpa. Tu fala assim em posição, e tem uma coisa interessante que às vezes tu vai ver. Hoje em dia, claro, na rede social tu tem mensagens chegando a todo momento. E uma vez eu vi algo de um dispositivo, como se fosse uma escadinha, para auxiliar nessa melhor retificação do reto. Excelente pontuação, João. Tu sabe que isso ajuda muito, porque isso traz uma adaptação anatômica para melhorar a angulação entre os joelhos, o quadril, as coxas e a pelve. Não necessariamente não precisa ser um banquinho, dá para adaptar com o que tiver em casa. Então, eu já vi pacientes usando revistas velhas para elevar um pouquinho os pés na posição do vaso sanitário. Já vi pacientes utilizando realmente banquinho. E hoje em dia existe uma estrutura plástica para se comprar super barato. Tem nesses sites que manda vir da China, tem nas lojas de artigos médicos. E isso melhora muito a qualidade da evacuação. Isso faz com que o paciente sente ali, elimine as fezes e aí já resolva o que tem que fazer naquele momento. Sabe, Henrique, eu fiquei te devendo um outro vilão da doença hemorroidária, que é um outro inimigo do ânus, o inimigo do nosso furico, que é o papel higiênico. E isso é uma luta que nós proctologistas temos com os pacientes. Pessoal, ninguém deve utilizar o papel higiênico. Eu entendo que é prático, que é rápido, que é cultural, mas em toda a natureza somente o ser humano desenvolveu uma estratégia de limpar o ânus utilizando algum outro objeto. O papel higiênico, na verdade, ele até limpa, mas ele causa um atrito muito grande na pele, ele irrita a pele e ele mais espalha do que limpa. A gente vai limpando por espalhamento. O ideal para fazer a higiene anal e não machucar esse plexo hemorroidário externo, porque lembram que eu falei sobre o corpo identificar uma agressão? Sim. O papel higiênico todos os dias ali. E as pessoas não dão só uma passadinha, é aquela boa limpada, então esfrega para cá, esfrega para lá, até porque ele não funciona direito, tem que esfregar bastante. Então o organismo vai identificar, poxa, todos os dias vem aqui uma coisa, machuca, me aperta e tal, eu vou ter que dar um jeito de proteger. E aí ele ativa essa doença hemorroidária externa. Então o ideal para fazer a higiene anal é lavar o ânus. Pode ser com água da torneira, do chuveiro, da duchinha, da sanga. Eu tenho pacientes que moram para fora, não tem problema de qualquer local, a melhor forma é lavando. A recomendação é sempre lavar. Sempre lavar. Não precisa utilizar sabonete, sabão, pode ser só com a duchinha, aquele antigo bidê que geralmente tem na casa dos avós. Aquilo funciona super bem, mas claro, se quiser utilizar algum tipo de sabão, utiliza um sabonete comum, não precisa sabonete bactericida, nem nada muito mirabolante. Mas eu entendo que às vezes o pessoal, poxa, está no trabalho, está numa situação onde não tem como lavar. Ou a pessoa está naquela transição, usou papel higiênico a vida inteira, é uma mudança cultural muito grande, passar para lavar direto, ela quer fazer uma pré-limpeza. Em vez de utilizar o papel ou de molhar o papel, que também não é bom, ele acaba sendo menos pior, porque o papel molhado se desmancha, fica grudado na pele. Então, para esses pacientes, nós somos flexíveis e aceitamos a utilização do lenço umedecido. Claro que esse lenço, não adianta utilizar uma coisa que é macia e esfregar com força. Vai machucar igual, vai machucar menos, mas vai machucar. Lenço umedecido pode ser o básico. De preferência, buscar um lenço hipoalergênico, aquele pensado para recém-nascidos, e molhar um pouquinho mais o lenço. Mesmo molhando, faça uma higiene com delicadeza, com carinho, não é para machucar o ânus. Poxa, quando o pessoal vai limpar a boca com guardanapo, ninguém sai esfregando. A pessoa vai com toda elegância. Sabe aquela elegância de filmes, aquela elegância britânica? Façam isso também ao limpar o ânus. Isso com certeza vai evitar muitos problemas. Roberto, outra dúvida que o pessoal tem em casa, muito comum, é quem tem doença hemorroidária, quem tem hemorroidas, a pimenta está proscrita? Exatamente, isso é uma pergunta muito frequente no consultório, Henrique. E eu sempre gosto de fazer um exercício com os pacientes. Imagina, se a pimenta realmente causasse hemorroidas, todos os proctologistas trabalhariam na Bahia.
Lá se consome pimenta dia e noite. Imagina a Tailândia, então, seria o paraíso dos proctologistas. Mas brincadeiras à parte, não é uma inverdade total. Não é uma verdade absoluta, mas também não é uma mentira por completo. Porque algumas pessoas realmente têm uma sensibilidade aumentada para pimenta e para outros condimentos. Cominho, conservantes, bebida alcoólica é um gatilho para irritação hemorroidária também, né? Mas a pimenta, com muita frequência, algumas pessoas reclamam que realmente quando ingerem algum alimento que tem algum tipo de pimenta, aumenta a sensibilidade. Ela não vai ser a causadora da doença hemorroidária, mas entra nesse pacote como um fator adicional. Quem não tem sensibilidade nenhuma, fique tranquilo, pode comer pimenta à vontade, é super saudável, rica em vitamina C, né? Então não tem por que ter esse medo ou essa batalha contra a pimenta. Roberto, acho que tem um outro ponto que é essencial para a nossa conversa de hoje, é definir qual é o hábito intestinal normal, né? Quantas vezes, né, por dia ou por semana que a pessoa tem que evacuar e é o considerado normal? Isso é muito interessante, Henrique. Sabe que às vezes os próprios médicos caem numa armadilha que é perguntar para o paciente. Claro, os proctologistas já são muito mais detalhistas, criteriosos nessa interrogação, mas pergunta: seu intestino funciona bem? E o paciente diz: não, funciona normal. Só que ninguém para perguntar o que é o normal para ele. Às vezes as pessoas passam a vida inteira com um mau hábito intestinal e aquilo se tornou normal para ela ou é normal na família, né? Mas nós consideramos, claro que tem uma variação, se respeita a fisiologia, o ritmo do corpo de cada um, mas tem uma variação entre 3 vezes por dia e 3 vezes na semana. Isso é uma média, tem que individualizar. Só que quando se fala em ritmo intestinal saudável, não depende só da frequência de evacuações. Tem pessoas que fazem cocô todos os dias, mas o cocô é um tijolo de duro. Isso também não é saudável. Então vai da consistência do bolo fecal, do formato, da sensação após a evacuação e também o ritmo intestinal. Temos pessoas que na mesma família tem aquele que faz cocô 3 vezes por dia e tem a outra que faz cocô 1 vez na semana. E aí geralmente tem uma briga interna porque um inveja o outro e tudo mais, mas tem que ter muita atenção a isso. Vai lá. Eu ia te perguntar sobre, já que tu falasse em trânsito intestinal, acho que são 2 perguntas que talvez a gente vá conversar na sequência. Uma é sangramento anal, nem sempre é hemorroida. Isso é uma pergunta importantíssima que eu quero te fazer, mas eu acho que a gente segue. Mas falando no trânsito intestinal, em que momento ele passa a ser perigoso? Em que momento tu tem que prestar atenção, mais atenção, nesse teu trânsito intestinal, alterações? Perfeito. João, eu vou começar pela tua primeira frase, e isso eu quero olhando diretamente para você. Sangramento anal nem sempre é por causa de hemorroidas. Tem uma frase que eu copiei do Marcelo Brito, meu colega, que nós operamos quase todos os dias juntos, compartilhamos casos de pacientes. Ele tem uma frase muito boa. Se você acordasse com o seu olho sangrando, você se preocuparia? Provavelmente iria no oftalmologista no dia seguinte ou no mesmo dia. Então, por que você aceitou que é normal evacuar e ter sangramento saindo pelo ânus? Claro que já se escutou muita gente falando: isso é hemorroidas, o vô tinha, fulano tinha, mas essa é uma armadilha. É uma grande armadilha de sintomas. Claro que hemorroidas sangram, mas tem muitas outras coisas que sangram. Na proctologia tem diversas doenças, algumas muito graves, que têm sintomas muito parecidos. Uma comparação não é para deixar o pessoal assustado, mas alteração no hábito intestinal, desconforto ao evacuar, sangramento, sensação de evacuação incompleta, que é aquela sensação: poxa, fiz cocô, mas parece que tem alguma coisa ainda. Pode ser por hemorroidas? Pode. Mas também pode ser por um tumor de reto, que é uma doença maligna e que demanda o devido respeito para tratar. Então nós víamos muitas vezes as pessoas em algum momento consultaram e às vezes até com um especialista fizeram um diagnóstico de doença hemorroidária lá 15 anos atrás. Essa pessoa optou por não tratar e para o resto da vida ela segue considerando que aqueles sintomas são somente por hemorroidas. Pessoal, quem tem hemorroidas também pode ter outras doenças, né? O nosso organismo não é assim: vai ter uma e não tem nenhuma outra. Tem pessoas que têm doença hemorroidária e terão um tumor de reto, terão um tumor de intestino. Infelizmente, isso pode acontecer. E muitas vezes essa pessoa nunca consultou com ninguém. Ela escutou que esses sintomas são por causa de hemorroidas e
Na cabeça dela, ela fez esse autodiagnóstico, confirmou no Google, dependendo da página que ela caiu, ela confirmou aquilo ali que ela gostaria de ouvir, e ela passa para o resto da vida, ela mesmo definindo que tem hemorroidas. E aí que nós escutamos aquelas histórias, o seu fulano tinha hemorroidas e virou um tumor. Na verdade, não vira. A doença hemorroidária não evolui para câncer, mas ela pode mascarar alguns sintomas e atrapalhar esse diagnóstico. E sobre a parte do ritmo intestinal, coisas que tem que chamar muito a atenção, principalmente uma mudança no ritmo intestinal e não necessariamente brusca. Às vezes ela vai acontecendo devagarinho. Então é um paciente que tinha um ritmo, independente se ele evacuava a cada 1, 2 dias ou se ele fazia cocô todos os dias, esse intestino foi mudando, de vez em quando estava diferente o cocô, o formato estava diferente, ficou mais fino, mais afilado, as fezes ficaram afiladas. Ele notou que algum dia o cocô estava mais escuro, outro dia estava bem preto, cor de piche, com um cheiro que ele nunca tinha sentido um cheiro assim. Ele notou raias de sangue misturadas nas fezes, saindo um pouco de muco, como se fosse um catarro, uma gosma misturada nas fezes. Tudo isso são sinais de alarme. Ou aquela pessoa que começou a intercalar episódios de constipação, de intestino preso, com episódios de diarreia, o intestino começou a virar uma bagunça, tudo isso chama atenção. Esses pacientes devem procurar, pode ser o clínico geral, pode ser o seu médico referência, seu uro, seu cardiologista, quem quer que seja, mas eles devem procurar algum médico porque muito provavelmente é o momento de fazer uma investigação adicional. E isso me preocupa porque às vezes eu vejo alguns pacientes que chegam lá e dizem, não, falei com o fulaninho que é meu vizinho aqui, aconteceu o mesmo com ele, não, nem vou ir no médico, bem capaz. Vai chegar lá, o doutor vai querer fazer toque, vai me pedir alguns exames. Não, quem procura acha, não vou procurar. E essa é a pior decisão que um paciente pode tomar. Roberto, um paciente que te procura com uma queixa de doença hemorroidária, como tu fazes o diagnóstico? Que exames tu lança a mão? Excelente, Henrique. Primeiro, o mais importante é ir na consulta, bem como falou. Sabe que nós temos uma particularidade que nos aproxima no consultório, né? Que vai além do toque retal. A maior parte dos nossos pacientes homens são levados por mulheres. Então eu vejo todo dia no consultório, assim como vocês, que alguma mulher da família chegou e disse, deu, hoje tu vai consultar, marquei a consulta. Às vezes é a filha, a irmã, a mãe, a esposa, quem quer que seja. E aí chega lá, esse paciente está muito preocupado com o que vai acontecer, porque ele já ouviu piadinha sobre o toque retal, ele tem medo que possa machucar e tudo mais, e o toque retal é uma parte do exame físico e muito importante. Porém, esse diagnóstico começa já na conversa. Então, detalhando como é o hábito intestinal desse paciente, detalhando essas características do bolo fecal, algumas coisas que ele nunca tinha parado para pensar, de como funciona o intestino dele, né? Alguns sintomas que são alguns gatilhos para sintomas, algumas comorbidades, são outras doenças que esse paciente possa ter, e aí, depois dessa conversa bem detalhada, que eu brinco com os pacientes, parece um interrogatório, né? Até o histórico de medicamentos que os pacientes já usaram, porque, Henrique, tu não vai acreditar, hoje em dia os pacientes compram pomadas para hemorroidas vindas da China, que eles não têm a menor ideia do que faz parte daquela composição, não tem a menor vigilância da Anvisa, dos critérios de segurança para utilizar, e os pacientes saem utilizando, né? E aí, bom, depois dessa conversa detalhada, identificando esses sinais, esses alertas, sinais vermelhos, nós partimos para o exame físico. E é um momento onde os pacientes ficam um pouco mais inseguros. O exame físico da proctologia é muito diferente do que as pessoas imaginam, né? É um exame muito tranquilo, onde o médico sabe que aquela pessoa está passando por um momento de insegurança, então ele começa como com o paciente deitado normal, de roupa e tudo, não precisa tirar a roupa, ele vai estar vestido, vai levantar somente um pouquinho a blusa para palpar o abdômen, vai palpar a região inguinal, a região da virilha, para ver se tem algum linfonodo, alguma íngua, e aí sim, já tendo ou direcionando o exame físico para algum sintoma que tenha, aí se parte para o exame um pouquinho mais íntimo, que é o exame orificial. O paciente deita de lado, sobre o lado esquerdo do corpo, que nós chamamos de decúbito lateral esquerdo, e encolhe os joelhos como se quisesse encostar os joelhos no tronco, né? Então ele fica encolhidinho assim.
Até esse momento o paciente está vestido, não está com o bumbum de fora, ninguém está enxergando o ânus, ninguém está espiando a retaguarda dele. O médico prepara ali os materiais e somente a partir daí que vai baixar um pouquinho a calça, somente o suficiente para enxergar a região do bumbum e a região anal. Tem algumas etapas no exame físico proctológico. A primeira é a inspeção. Então, tudo que nós vamos fazendo, nós vamos avisando para o paciente. Seu fulano, agora eu vou dar uma olhada nas suas nádegas, ver se tem alguma alteração. Daí nós partimos para essa inspeção estática, com ele parado, partimos para a inspeção dinâmica, que é um momento já descontraído da consulta, onde a gente pede para o paciente fazer força e muitas vezes tem um escape de gás. Então o proctologista está acostumado a levar um peidinho no rosto, não tem problema, isso faz parte, né? E às vezes o paciente já se solta um pouquinho ali, né? Porque nós precisamos ver como funciona o fundo do assoalho pélvico quando o paciente faz esse esforço para evacuar. E a partir dali partimos, já vamos para a parte onde começa a ter um toque do médico com o paciente. Então, sempre utilizando luvas, materiais estéreis, o médico vai utilizar uma gelatina, uma geleia que é anestésica e lubrificante. Primeiro vai apertar ao redor do ânus, isso funciona para sentirmos nodularidades, carocinhos, e também para deixar o paciente mais tranquilo com o toque, para não ser aquele exame físico pula pirata, que a gente toca o paciente e dá um pulo para cima. Então, nós já vamos para ele ter alguma familiaridade com o que vai acontecer, e aí sim avisamos que vai ter o toque retal e partimos para o toque retal, sempre pressionando devagarinho o músculo, respeitando aquela liberação que vai tendo, a redução da contração, o relaxamento, para conseguirmos fazer o toque. O toque não é um toque helicóptero, que entra com o dedo, gira e sai rapidinho. Pelo contrário, é um toque onde nós vamos apertando a musculatura, tentando identificar, assim como vocês fazem na próstata, identificar nodularidades, carocinhos, região mais rígida, região que tem uma textura diferente, e nesse momento é importante avisar o paciente que ele vai ter a sensação como se estivesse com vontade de fazer cocô. Muitos pacientes ficam preocupados porque acham que vão evacuar durante o toque, isso não acontece. Raramente é um gatilho evacuatório, mas na maior parte das vezes não acontece. E aí sim nós vamos para a última etapa, que é a anoscopia. Nós temos um aparelhinho chamado anoscópio, que é um conezinho, que nós introduzimos no ânus com uma fonte de luz e aí conseguimos enxergar lá por dentro. Então nós vamos enxergando por aquele buraquinho e aí conseguimos ter um exame completo, visualizando aqueles plexos hemorroidários. Roberto, e além disso, é comum tu associares depois uma colonoscopia ou nem sempre ela vai ser necessária? Perfeito, Henrique, é muito necessário. A colonoscopia nós já podemos falar um pouquinho mais para frente sobre a indicação como exame de prevenção, mas para aquele paciente que foi numa consulta, está acontecendo alguma coisa diferente. Ele tem algum sintoma. Esse paciente já tem indicação de fazer a colonoscopia. E qual é a importância? Durante o exame físico, por mais que seja tão detalhado quanto eu falei, nós conseguimos examinar 5, 10 centímetros do intestino grosso, dos cólons do reto. Então nós temos mais 1 metro aí pela frente para examinar, que não tem como ter certeza. E volta aquilo que eu falei para vocês. A pessoa que tem um sangramento pode ter hemorroidas, pode ter sangramento pelas hemorroidas e até por outro motivo. Então daí a importância da colonoscopia para complementar esse exame físico. A colonoscopia é um exame muito tranquilo, que se criou um tabu ao longo dos anos, né? Nós já conversamos sobre isso em outros episódios, mas é sempre importante de relembrar aos pacientes o que é. É um exame fácil, ambulatorial, ninguém precisa ficar internado para fazer a colonoscopia, isso via de regra. Claro, o paciente que tem alguma outra situação de saúde que indique uma internação, mas são casos bem pontuais. A maior parte dos pacientes faz um preparo básico em casa, vai na clínica, faz o exame, volta para casa no mesmo dia, volta conversando, falando. E sobre o preparo intestinal, que é uma coisa que assusta os pacientes, eu tenho que admitir que realmente alguns anos atrás era um preparo muito ríspido, muito rígido. O paciente ficava 2, 3 dias com uma grande restrição alimentar. Isso mudou. Comendo merenguinho, clara de ovo? Merenguinho ainda faz parte, mas ele entra só na véspera do exame, porque nós precisamos de uma alimentação que não forme bolo fecal. Então não pode ser aquele cocô que faz aquele alimento que faz volume de cocô, né? Então geralmente vai poder ser no cardápio. Merenguinho está no cardápio, biscoito de polvilho, massa miojo ou massa dessa capelline, que é uma massa bem fininha, com pouco molho, não pode ser um molho com corantes. Também
Até pode ser aceita se o paciente tem um bom ritmo intestinal, comer um franguinho desfiado, um peixinho desmanchado, isso na véspera do exame, que é onde já se começa a utilizar uns laxantes mais leves, toma de manhã, toma no final do dia, e aí sim no dia do exame que tem um período de jejum, mas é muito menor do que um período para coletar sangue. Se for ver, são 6 horas só de jejum, e no dia da colonoscopia, algumas horas antes, o paciente vai tomar um laxante um pouquinho mais intenso, que é o mannitol, que geralmente é esse laxante que os pacientes reclamam, porque realmente ele dá um pouquinho mais de cólica, dá uma sensação de estufamento, mas limpa muito bem, né? Então nos dá condições de ter uma grande visibilidade do intestino por dentro. E essa visualização acontece através de uma sonda, né, que é como se fosse uma mangueirinha menor do que a espessura de um dedo, que tem uma microcâmera na ponta, tem alguns canais para fazer procedimento, é introduzida pelo ânus e olha todo o intestino grosso por dentro e ainda o finalzinho do intestino delgado. Tudo isso idealmente é feito com sedação, com o anestesista acompanhando o paciente ali ao lado. Não é anestesia geral, não precisa ser entubado, mas é para o paciente ter conforto, não sentir nenhum incômodo durante o exame. Na clínica que eu faço, que é na clínica Endo, ali no Hospital São Francisco de Paula, nós temos uma experiência muito agradável de que a maior parte dos pacientes, quando acorda do exame, a gente diz que já acabou, os pacientes ficam surpresos, acham que o exame recém vai começar. Acabou o exame, dura em torno de 30, 40 minutos, o paciente já vai para uma sala, uma poltrona, assistir uma TV, tomar um suquinho, comer uma bolachinha, alguns minutos depois está indo para casa. É uma coisa muito curiosa, a maior parte dos pacientes quer comemorar esse momento comendo um X, então quer comer um hambúrguer, um X-salada, né? Também é importante falar para esses pacientes que, diferente de alguns exames como tomografias, ultrassonografia, que o paciente tem que esperar dias para vir o resultado, na colonoscopia eu, por hábito, acabei de fazer o exame, já vou ali, converso com o paciente, com o familiar, dou as orientações do que vai acontecer naquele próximo dia após o exame e já entrego o laudo. Já converso com a família. Em algumas situações, preciso o resultado das biópsias, que aí realmente leva alguns poucos dias, mas o paciente já sai dali ou com um planejamento organizado ou com um alívio muito grande. E sabe, João, uma coisa muito interessante é que a maior parte dos pacientes, quando volta na consulta, quando acaba o exame, eles relatam: poxa, doutor, se eu soubesse que era tão tranquilo assim, eu tinha feito antes. Então, aproveitando esse teu ensejo, feito antes, que momento a gente faz essa colonoscopia? Pergunta interessantíssima. Isso depende. Eu sei que essa resposta é que a gente odeia de escutar, o depende. Mas depende de 2 pontos, né? Depende se o paciente tem algum sintoma. Então, se o paciente notou emagrecimento, dor abdominal, distensão, alteração de ritmo, mudou o padrão de funcionamento do intestino, sangue nas fezes, dor ao evacuar, tenesmo, que é essa sensação de evacuação incompleta, muco ou qualquer outra coisa diferente, esse já tem indicação, independente da idade, ele tem que fazer uma colonoscopia para termos a vigilância do intestino. Para aquelas pessoas que não têm nenhum sintoma, tá uma maravilha o intestino, tem 2 parâmetros. Primeiro é a idade. Qualquer pessoa, por mais saudável, por melhor versão que esteja na sua vida, a partir dos 45 anos de idade, deve fazer pelo menos a sua primeira colonoscopia. Isso é fundamental para uma vigilância da saúde intestinal. Porém, algumas famílias já têm casos de câncer de intestino na família. E aí nós indicamos ou aos 45 ou 10 anos antes daquele caso índice. Imagina que teve a infelicidade de um parente de primeiro grau, pai, um irmão, né, alguém que teve um diagnóstico com 50 anos de idade. Então, aquele familiar de primeiro grau não vai mais fazer a primeira coluna aos 45, ele vai fazer 10 anos antes dos 50, então ele vai fazer aos 40, pode ser que ele precise fazer aos 35 ou muito antes. Isso é que os guidelines indicam. Porém, no consultório, nós vemos que quando tem um diagnóstico na família, é uma situação que traz muita preocupação para os familiares, para quem está envolvido ali. Então, às vezes, nós temos que flexibilizar e dizer para aquele paciente: olha, tá bem, o caso na sua família foi aos 60, 70 anos, a indicação seria aos 45, mas eu estou vendo que isso é um problema para ti, é uma insegurança. Vamos antecipar, vamos fazer o exame, é seguro, temos como tirar essa preocupação. Senso, né? Bom senso, tirar esse peso das costas, porque senão aquilo se torna uma tortura para o paciente aguardar até os 45 anos. Roberto, e me conta, e para aquele paciente que tu fizesses o diagnóstico,
que tu vais oferecer de tratamento? É algum tratamento clínico, é tratamento cirúrgico? Como é que tu procedes? Isso é muito legal, Henrique, porque são algumas medidas que, às vezes, coisas básicas que já resolvem os sintomas. Na maior parte das vezes, as hemorroidas os sintomas da doença hemorroidária são consequência de outros problemas. Problemas na alimentação, problemas na ingestão de água, problemas de hidratação, problemas de hábitos de vida, né, e de ritmo intestinal. Então, muitas vezes eu brinco com os pacientes que nós estamos construindo um tratamento que é como construir uma casa. Precisa ter uma boa fundação, um bom alicerce para tudo que venha adicional dê certo. E essa fundação para todos os pacientes é corrigir esses hábitos. Então, coisas bem práticas para quem está nos escutando já mudar a sua vida e melhorar a saúde intestinal. Primeiro, alimentação. Alimentação rica em fibras. Comer frutas, verduras, legumes, não precisa virar vegetariano, não precisa virar vegano. Basta comer 2 frutas por dia, fazer com que o prato do almoço e da janta, metade dele seja de salada, com folhas verdes, legumes, não precisa nada caro. Pode ser aquilo que está em promoção no dia do hortifruti, no dia da feira, né, na xepa da feira, que vai pegar alguma coisa mais barato. Acrescentar algumas leguminosas, alguns grãos na alimentação. Lentilha é uma coisa super barata que o pessoal só lembra no final do ano, que pode ser substituído pelo feijão, tem uma quantidade super grande de fibras, às vezes mais até do que frutas. Então, primeiro, ter uma alimentação rica em fibras. Segundo, uma ingesta adequada de água, tomar bastante água. Claro que tem algumas individualizações, dependendo da situação de saúde. Quem tem insuficiência cardíaca, hipertensão, que não esteja controlada, vai ter um cálculo específico, mas para a população como um todo é uma média de 30 ml por quilo corporal. Vou fazer uma conta redondinha. Então, a pessoa que pesa 100 quilos deveria tomar por volta de 3 litros. A pessoa que pesa 70 quilos, 2 litros e 100 de líquido ao longo do dia. E aí vem a polêmica. Ah, doutor, mas eu tomo 2 térmicas de chimarrão. Tá bem, chimarrão é líquido, mas ele tem um efeito diurético. Então, às vezes, ele vai levar mais água do que ele trouxe. Então, não entra nessa conta café e chimarrão. Chá, suco e principalmente água, isso ajuda muito. Não tem por que gastar com outras coisas. Claro que pode tomar ali um suquinho e tal, mas a água tem que ser o carro-chefe dessa hidratação. E tem que prestar atenção na rotina de vida dessas pessoas. Nós estamos falando de uma média, mas imagina aquela pessoa que é um trabalhador braçal. Ele trabalha lá na construção civil, passa o dia inteiro no sol, ou trabalha nas ruas, asfaltando as ruas, no olho do sol. 3 litros para ele é muito pouco. Talvez ele transpire aquilo ao longo do dia. Então tem que ter essa individualização, mas em média 30 ml por quilo corporal. Além disso, já atingimos 2 pontos, que é a alimentação, né? As fibras, água, atividade física. Atividade física melhora muito a saúde intestinal, está associado com aquela parte de hormônios do intestino ser um segundo cérebro, mas está associado com o ritmo intestinal. Então ajuda muito na constipação, que indiretamente vai prevenir a doença hemorroidária. E aí partimos para as 2 últimas coisas, que são coisas mecânicas, coisas físicas, que é parar de machucar o ânus. Então, primeiro, evitar as fezes ressecadas, que machucam o canal anal, a pele ao redor do ânus toda vez que evacua, e abandonar o papel higiênico. No momento que abandona o papel higiênico, entra junto a higiene com água. Né? Água, uma dúvida, Henrique, isso é água morna, água fria, água gelada, depende, o que o paciente se sentir mais confortável. Na maior das vezes, a água morna é o mais indicado, mas quem prefere uma temperatura específica pode, mas claro, não é para cozinhar o furico na hora da higiene, né? Então não é para botar uma água fervendo, tem que ser uma coisa agradável. Com essas medidas, Henrique, desculpa te interromper, com essas medidas nós organizamos a base do tratamento. E aí vem situações específicas, que são procedimentos adicionais. Então, nós temos ligadura elástica, que é colocar umas borrachinhas nas hemorroidas internas, que está indicado só para doença hemorroidária interna e quando não é um volume tão grande. Isso é feito no consultório, praticamente indolor, não precisa hospitalizar, não precisa ter nenhuma restrição. Mas não é para todos os pacientes. Quem tem doença hemorroidária mista ou quem tem hemorroidas externas vai precisar de um tratamento adicional e aí entramos na cirurgia. Existem algumas técnicas por laser, que ainda está em estudo, custo-benefício ainda não é o melhor. A cirurgia tradicional ainda se mostra muito importante, tendo um papel fundamental para resolver esses casos. Roberto, e o pessoal, né, gosta muito de uma pomada, de um creme. Existe algum tratamento tópico que ajude nas hemorroidas?
existe na crise hemorroidária. Então não existe uma pomada ou um comprimido mágico que é vendido na internet, que aparece lá no seu Instagram, no seu Facebook, que ele vai eliminar as hemorroidas. Isso não existe. Né? Nenhum medicamento por pomada ou por comprimido vai reverter aquele grau da doença hemorroidária que já se chegou. Porém, na crise, aí sim algumas pomadas ajudam. Essas pomadas vão reduzir o edema, vão reduzir o inchaço, vão ajudar tendo um efeito anestésico, mas é uma coisa temporária. E tem que ter muito cuidado, porque esse paciente usa, sai da crise sozinho, fez aquela automedicação, deu certo, ele pensa, eu não quero ter crise de novo, eu vou usar essa pomada todo dia. E muitas dessas pomadas que têm um apelo comercial muito grande utilizam corticoide. E esse corticoide de forma crônica vai deixando essa pele mais frágil. No primeiro momento ele ajuda, a longo prazo ele prejudica. Então tem que ter muito cuidado com a utilização de pomadas, não só pela composição e pela forma de aplicar. A maior parte dessas pomadas vem com um aplicador, uma ponteira, que até pode ser utilizada, mas ela é muito perigosa. O risco do paciente que não tem experiência em manipular aquela estrutura, né, aquele dispositivo, o risco dele se machucar é muito grande. Tem algumas que é só de aplicação. O ideal, quem for aplicar, é botar no dedo e massagear ali ao redor do ânus. Não precisa introduzir lá dentro. Algumas situações nós vamos precisar colocar uma medicação lá dentro, aí o supositório é melhor do que a pomada, porque ele é mais anatômico, não vai machucar, vai ficar ali na parte interna do reto. E a forma de passar a pomada? E isso é uma coisa que os pacientes se atrapalham muito. Doutor, como é que eu vou fazer? Alguém passa para mim? Eu passo sozinho? Alguém pode passar sem nenhum problema, só tem que ter cuidado, passar com carinho. Lembram daquela educação britânica que eu falei, né? Então, passar com delicadeza. Botar um excesso de pomada, um exagero, não vai funcionar a mais por isso, não vai ter mais efeito. Pelo contrário, às vezes aquela umidade começa a gerar uma irritação, uma sensação de estar sujo e não está por causa da pomada e vai irritando a pele ao redor, traz uma dermatite adicional. Então, passo suficiente para absorver e a melhor forma para quem consegue é agachar. O paciente agacha, normalmente, anatomicamente, a pele já se afasta um pouquinho e facilita essa forma de aplicar a pomada. É como se quisesse entrar com o dedo, mas sem introduzir, vai no meio do caminho, ali na bordinha, como o pessoal fala. Roberto, e me conta, e a partir de que momento que tu decides, vamos operar? Quando é que dá esse start na cirurgia? Essa decisão, o paciente tem um peso super grande, porque é o momento onde o paciente diz, cansei. Está me incomodando, porque como nós conversamos, as hemorroidas não vão trazer nenhuma uma consequência grave na maior parte das vezes. Alguns poucos pacientes terão sangramentos tão intensos que tem uma anemia severa por causa da doença hemorroidária, mas não é a regra. A regra é um sangramento que assusta, mas não traz consequências para o organismo a curto prazo. Uma vida inteira sangrando realmente pode ter consequências. Mas esses pacientes chegam um momento que na consulta eles têm um insight. Cai a ficha do quanto que as hemorroidas bagunçam a vida dele. É aquele paciente que deixou de viajar, ele perdeu ou ela perdeu aquele evento em família, ela perdeu de visitar os netos numa outra cidade porque sabe que vai chegar lá, o intestino não vai funcionar bem, vai ter uma crise hemorroidária. É aquela paciente que fez uma viagem que foi o sonho da vida dela, chegou lá, o intestino não funcionou, ela machucou as hemorroidas, fez um trombo, teve uma crise, estava no exterior, foi um desespero. E os pacientes vão perdendo, além de qualidade de vida, vão perdendo capacidade funcional. Eu já tive pacientes que tiveram que passar por um trabalho que fosse home office, porque ele não conseguia sair de casa. Ele evacuava e passava o dia inteiro com medidas de posição, com alguma coisa para conseguir tolerar aquele sofrimento. E, gente, evacuar não pode ser um sofrimento. A pessoa não pode ficar assustada que vai evacuar. Se ela está preocupada em fazer cocô, é porque alguma coisa de muito grave está acontecendo. Né? Tem que ser igual aquele familiar que levanta, sai feliz, bate na barriga, vai no banheiro, que é uma festa fazer um cocô, é um momento prazeroso do dia. Isso é ter um intestino saudável. Deixa eu te fazer uma pergunta. Falamos de tratamento, enfim, falar sem cirurgia, mas o que às vezes afasta o paciente de procurar tratamento, né? Já pensando que tem que fazer uma cirurgia, isso é muito comum,
E te digo isso porque no nosso consultório chega muito paciente, né? Os pacientes confundem Exatamente, urologia com exatamente. Da próstata. mesma maneira que vão com próstata, Exatamente. às vezes procurar vocês, eles vêm às vezes com E doença hemorroidária. essa confusão acontece porque próquito é parecido Sim. com próstata. É verdade. E as duas Fazem toque retal. Fazem A toque gente retal. pega emprestado para poder tocar próstata, essa é a grande verdade. Mas a preocupação que às vezes eu vejo que os pacientes têm é como é que é esse pós-operatório. E aí tem um mito bárbaro e eu queria que tu falasse um pouco a respeito disso para deixar as pessoas mais tranquilas, que se acaso precisem operar... Assim, como toda cirurgia, envolve um pouco de desconforto nos primeiros dias, né? Temos hoje em dia estratégias para melhorar o pós-operatório, tem algumas medicações que nós começamos antes. O grande problema do pós-operatório é quando se operava um paciente que está com alguns defeitos ainda de rotinas. Então imagina, operar um paciente constipado vai ser um sofrimento horrível. Mas quando está tudo organizado, tem um planejamento, o paciente é teu parceiro naquele tratamento, é tolerável o pós-operatório. Não vou mentir. Ninguém acorda e diz, que maravilha, hoje eu vou operar as hemorroidas. Mas é um desconforto equivalente a uma crise hemorroidária. Então serão 2, 3 dias que vai ter um pouquinho de dor para evacuar, vai ter sangramento, vai ser chato, vai utilizar alguns medicamentos, mas tem uma bateria de analgésicos que nós vamos utilizar. Tem medidas de suporte, tem várias alternativas, até como aplicação de botox na região anal para reduzir dor no pós-operatório para alguns casos específicos. Utilizamos alguns medicamentos que fazem uma alteração, uma regulação dessa sensibilidade da dor. Começamos uma semana antes e utilizamos uma semana depois. Mas é importante o paciente entender que os primeiros dias serão chatinhos, mas aquilo vai melhorar. E é uma vez só, né? É uma vez só. Então o paciente troca diversas crises ao longo da vida, que serão inúmeros episódios de dor, de desconforto, de incômodo, por um que ele programa, ele já organiza a sua vida. A cirurgia da doença hemorroidária, apesar de ser chatinha nesses primeiros dias, é uma cirurgia onde o paciente não tem restrições. Eu sempre uso uma comparação com cirurgia de hérnia. Quem operou a hérnia vai ter que ficar 1 mês sem fazer esforço, se for por vídeo. Se for a cirurgia tradicional por corte, vai ter que ficar 2, 3 meses sem levantar peso, sem empurrar peso. Isso não acontece na cirurgia da doença hemorroidária. É uma cirurgia que não precisa retirar pontos. No dia seguinte, o paciente pode retomar a sua vida muito próximo do normal. Claro que algumas atividades, recém-operou, foi andar a cavalo, foi andar de bicicleta, andar de moto, vai pressionar ali, vai ser desconfortável. Mas eu já tive pacientes que no segundo pós-operatório estavam trabalhando, tive um paciente que ele é motoboy, terceiro pós-operatório já estava fazendo entrega para cima e para baixo. A dor é uma coisa muito individualizada. Eu vejo que o que mais assusta os pacientes é não saber o que vai acontecer e essa insegurança. Então, por isso que sempre antes da cirurgia eu chamo além do paciente, chamo o familiar e eu brinco que é uma conversa bula de remédio. Meio que assusta num primeiro momento, mas é para não ter nenhuma surpresa depois. Seria muito desrespeitoso eu chegar e dizer, não, isso é barbadinha, não vai incomodar nada, e depois chegar lá, poxa, doutor disse que não ia doer, agora fiz cocô, doeu, sangrou, e aí eu perco toda a credibilidade. Essa conexão com o paciente se perdeu. Então eu prefiro assustar ele um pouquinho a mais para ele saber tudo o que pode acontecer e ele vai ver, tirei de letra, foi tranquilo. Mas, claro, precisa de uma organização para essa cirurgia. E, João, eu já escutei de diversos pacientes. É uma coisa que até a gente brinca, os pacientes dizem assim, poxa, doutor, eu era para ter operado antes. Mas quando perguntei, eu operaria de novo? Pois é, acho que não. Roberto, temos uma última pergunta. A crise da trombose hemorroidária, explica para nós o que é isso. A trombose hemorroidária é a famosa crise hemorroidária. Existem 2 tipos. Tem um tipo que é o tipo mais intenso, onde salta tudo para fora, todos os mamilos ficam inchados, pode ter até necrose, pode ser uma urgência cirúrgica. Felizmente, na maior parte das vezes, se reverte com medicações, com anti-inflamatório, com algumas pomadas, com algumas medidas específicas. Existe uma versão um pouquinho mais light dessa crise, que é o trombohemorroidário externo. Esse acontece com uma frequência muito grande, que é alguma coisa que machucou o canal anal por fora e formou um coágulozinho de sangue. Então é aquele paciente, pessoal, entre Natal e Ano Novo, período de carnaval, esse período de excessos, eu nunca saio da cidade.
porque o paciente muda toda a sua rotina, exagera um pouquinho no álcool, que pode ser um gatilho para a crise hemorroidária, acaba tomando menos líquido, come umas comidas com temperos que ele não come ao longo do ano inteiro, e aí, acorda com um carocinho no ânus, que começa a doer, começa a ficar inchado, incomodar, e esse é o trombo hemorroidário. Esses pacientes, algumas vezes só com medicação reverte, em outras situações a gente precisa fazer uma anestesia local, fazer um cortezinho pequenininho para que saia esse coágulo e acelere a cicatrização. Isso vai depender do tempo que o paciente leva para consultar com o prócto e do tamanho do trombo. Trombos muito grandes vão demorar muito tempo para resolver. Vai ser muito desconfortável, então aí se retira esse coágulo sanguíneo. Trombos menores, às vezes só o medicamento, 2, 3 dias o paciente já está super bem. Me diz uma coisa, indo em direção a sangramentos, a dor, a pós-operatório e esse medo todo que existe para consultar com o seu especialista, eu queria que tu dissesse algo que pudesse deixar as pessoas mais tranquilas, porque a gente falou bastante de cirurgia, de preocupações, enfim, mas algo que tu acha que faz o paciente ficar mais tranquilo em relação a buscar o proctologista e buscar tratar os seus sintomas. Uma mensagem de esperança para quem sofre com hemorroidas. Existe vida após hemorroidas e tudo vai ficar melhor. Quando se tem uma orientação adequada, quando tem um médico... Eu brinco no consultório que eu tenho poucos pacientes e tenho grandes amigos que eram pacientes, né? Então o proctologista, ele é aquele médico que vai deixar o telefone, que vai estar lá para receber uma chamada, um WhatsApp a qualquer momento. Eu falo para os pacientes que eu durmo tarde e acordo cedo. Então, aconteceu em qualquer momento, faz um vídeo, pega o WhatsApp, filma, tira uma foto, grava um áudio, manda um texto, de qualquer forma me aciona, eu vou estar lá para ajudar esses pacientes. Então, o proctologista é como um seguro de carro. Ninguém quer utilizar, mas se precisar, eu estou ali para pronto emprego e resolver a situação. E os proctos, João, têm muita empatia, porque ele sabe o quanto que uma coisinha pequena acontecendo no ânus, devido à sensibilidade da região, é um problemão na vida daquela pessoa. Era justamente que eu ia complementar. Eu acho que o fato do quanto isso incomoda na rotina do dia a dia, o paciente acaba acostumado. A gente tem algumas patologias na urologia que também tem isso, que a pessoa depois de operar diz, a minha vida normal era assim. Isso era o normal. E não aquilo que eu vinha passando durante tanto tempo. O normal é nós estarmos aqui gravando podcast, conversando, até excedemos o horário, a produção já está aqui pedindo para eu parar de falar, que eu não paro mais. Mas o normal é a pessoa esquecer que tem anos. Sim. O normal é nós estarmos fazendo as coisas do dia a dia e não lembrarmos. Vamos lembrar naquela hora de evacuar, que sentiu aquele gatilho evacuatório. Porém, quando a pessoa passa o dia inteiro lembrando que tem anos, tem alguma coisa acontecendo. E isso os pacientes dizem, poxa, doutor, que maravilha, eu esqueci que eu tenho furico. Agora eu toco minha vida, nem preciso me preocupar com nada. Então, a mensagem é, procure um proctologista, não menospreze os sintomas, não é só um sanguezinho no papel. Pode ser? Pode. Mas pode ser uma coisa muito mais grave. Então, procure um proctologista, vai ser bem atendido, vai ser tratado com carinho, com empatia, com atenção, vai ser escutado. As consultas com proctologista, vocês viram? Eu gosto de falar, as consultas duram às vezes 30, 40, 50, 60 minutos, né, porque nós precisamos de muitos detalhes. E o paciente se sente acolhido. É um ambiente onde nós sabemos que a pessoa está insegura, está passando por um momento difícil, então tem todo um planejamento. Vou te dar um exemplo, João. No meu consultório, os pacientes que chegam na sala de espera, eles vão achar que não tem movimento, apesar da agenda estar lotada. Porque muitas vezes as pessoas não gostam que os outros saibam que eles foram consultados no procto. Então eu organizo a minha agenda para que no máximo esteja o paciente na sala comigo e o próximo paciente aguardando ali a consulta. Então o máximo vai cruzar uma pessoa com a outra. Eu dou uns brindes para o paciente, onde não vai o meu nome, vai só o logotipo, para a pessoa utilizar aquilo ali, não ter nenhum pudor. Tem um kit de pós-operatório que vai numa sacolinha discreta, sem marca, porque a gente nunca sabe se a pessoa vai querer abrir com o seu convívio isso daí.
A vantagem disso é que proctologista nas festas de família, ninguém pede consulta. É isso aí, pessoal. Episódio fantástico, não podia ser diferente com o Dr. Roberto Robaldo, né, nosso host aqui do programa, hoje como entrevistado, e ao lado do meu grande amigo João Siqueira. Então, não podia estar mais feliz. Hoje estou entre dois amigos queridíssimos. Então, hoje falo de verdade. Hoje estou muito contente de estar com dois grandes amigos. Roberto, passa o telefone do teu consultório para os nossos telespectadores. Claro, se você que está nos assistindo identificou alguma dessas situações, pode mandar um WhatsApp agora mesmo para o 991877575. No próximo horário comercial, minha secretária Mayri, uma queridona, vai entrar em contato com você. Também procure as mídias, eu tenho muito conteúdo no Instagram, Facebook, no TikTok, que é @procto.roberto. E claro, mande mensagem aqui para o Fala Meu Doutor também. Nós vamos conversar de alguma forma e eu posso lhe ajudar. É isso, isso aí, Joãozinho. Queria agradecer o convite de estar aqui. É sempre um prazer estar com vocês dois. Eu tenho tanta história de cada um com vocês dois, meu Deus. Mas bom demais, bom demais, bom demais. Uma segunda temporada. Tem que ter uma temporada só de história. Mas muito bom, acho que foi esclarecedor, como sempre, né? Sempre quando a gente conversa, óbvio que nem sempre em podcast, né? Mas muito esclarecedor, acho que é importante os recados serem dados e transmitidos com tanta clareza, porque isso vai ajudar as pessoas a mudarem a sua qualidade de vida, terem uma qualidade de vida melhor. E às vezes não só para si, mas como para um parente próximo que tem algum problema e tu tá sabendo, e é importante tu poder ter essa informação para poder ajudar. Então, acho que esse podcast é brilhante. Queria parabenizar vocês dois pela iniciativa, né? Acho que é algo, como eu estava falando agora, que realmente pode acabar mudando a vida de alguém. Eu acho que se aqui, dessa conversa, alguém que está nos assistindo tiver uma pessoa que salvou a vida de alguém, e que pode ser que realmente seja nessa importância, né? Essa conversa que a gente teve, tava sangrando, conseguiu convencer alguém, identificou, levou lá no Robaldo, e aí diagnosticou um tumor e tá hoje aí curado, sorrindo, feliz e faceiro com a família íntegra. Então, eu acho que se tem uma pessoa que tu conseguiu mudar a vida nessa conversa aqui, e não só nessa de hoje, mas de todas que vocês fazem, eu acho que é brilhante. Tudo e deve já ser muito valeu a pena. Exatamente. É isso aí, pessoal. Então, chegamos ao fim de mais um episódio do Fala Meu Doutor. Sigam a gente em todas as mídias, Instagram, Facebook, TikTok e principalmente no YouTube. Sempre terças-feiras às 19 horas. Esperamos vocês com muito conteúdo de qualidade. Um abraço.